Bem-vindos a mais um vídeo do QRG Prepper. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns modos digitais que podemos utilizar junto aí ao rádio para comunicação que não seja somente, vamos dizer, a fonia que é a mais conhecida. O primeiro modo digital que eu quero falar com vocês é o JS8 Call, ou JS8 Call. Ele é baseado no protocolo de comunicação aí do FT8, e para que seja utilizado ali mais voltado à conversação, né, envio de mensagens de texto. Ele também tem uma modulação aí de 8 tons, que acaba consumindo uma banda bem estreita, cerca de 50 Hz, se eu não me engano. Então o foco dele é o envio ou a troca de mensagens de texto, mas mensagens curtas. Não vai também querer enviar um baita de um textão aí, que esse não é o intuito para que ele foi desenvolvido. Quais são as aplicações aí que você pode estar utilizando o JS8 Call? Para envio e troca de mensagens aí mesmo quando a propagação não está tão boa. Um ponto de atenção que eu esqueci de falar o JS8 Call foi desenvolvido, é feito para a utilização em HF, ou seja, ondas curtas. O VHF ou HF ele ainda não é utilizado. Para dizer a verdade, eu não pesquisei para ver se existe essa possibilidade de utilizar ele em outras bandas aí como o VHF ou HF, mas a princípio ele é somente para HF. Então, com ele você consegue fazer a troca de mensagens de texto, mesmo que a propagação não esteja tão boa. Você também consegue montar ali uma rede de mensagens, né, ter relays, ou seja, digamos que eu quero enviar mensagem para um rádio amador que talvez não esteja tão próximo ali, meu sinal chegue um pouco fraco, ou quando eu enviar a mensagem para ele não esteja online ali com o JS8 Call. Algum outro rádio amador ali, alguma outra estação que receber essa mensagem, ele pode segurar essa mensagem, guardar essa mensagem, para que quando essa outra estação, que é a destinatária, ficar online novamente, ela receba essa mensagem, ou seja, daí a mensagem será encaminhada para o destinatário. Então ela tem essa opção aí, se eu não me engano é Store and Forward, alguma coisa assim, que pode ser ativa aí quando você for configurar o JS8 Call na sua estação. Você pode fazer essa configuração e aí auxiliar, né, outras estações, outros radioamadores que estejam por perto, no caso de não estar online quando uma mensagem for enviada para eles. E também um ponto bacana desse modo digital é que ele possui um heartbeat, ou seja, ele fica enviando heartbeats, vamos dizer, como sinais, para que você consiga saber aí outras estações que estão ao seu alcance, que estejam online. Então você consegue saber ali, mapear de certa forma as estações que estão online. Então, pensando assim, você tem seus amigos aí cobrindo uma região maior, né, por ser HF, que você quer saber se está tudo certo, dependendo da situação que esteja ocorrendo. Com ele, por causa desse heartbeat aí, já auxilia você saber se a estação está online e conseguir ali se comunicar, beleza? Então, por que a gente deve utilizar, por que a gente pode escolher utilizar aí o JS8 Call? Então, ele consegue aí trabalhar no envio de mensagens de texto quando a propagação não está boa, quando o sinal é muito fraco, ou seja, se eu não me engano, acho que até menos 24 dB, alguma coisa assim. Eu não gravei essa informação, mas é por aí. Então, com o sinal mesmo fraco, você consegue fazer aí essa troca de mensagens de texto. Não é necessário uma potência tão grande para utilizar o JS8 Call. Então, talvez aí provavelmente com o QRP você já consiga aí ter uma boa cobertura, conversar com estações bem distantes, porque por ele consumir aí uma faixa estreita da banda, né? Então você consegue enviar, e a mensagem de texto ali em si ela também é leve, vamos colocar assim. Você consegue ir mais longe do que se fosse numa fonia, e você consegue montar aí uma rede de troca de mensagens com as pessoas, com as estações mais próximas, com seus amigos. Você pode montar aí uma rede de troca de mensagens com o JS8 Call.
Uma outra opção que também é bem interessante é o Vara FM ou Vara HF também. Existem as duas opções. Ele é para ser utilizado aí para você enviar mensagens, né, trocar mensagens também de texto utilizando o FM, que aí a gente consegue entrar no VHF e o HF, mas também existe a edição do Vara HF para utilização com rádios HF. Acredito que essa opção talvez consiga atingir mais pessoas, principalmente aqui no Brasil, visto que a grande maioria ainda possui rádios aí dual band, né, VHF ou HF. Eu, pelo menos, ainda não tenho o meu rádio HF, então essa se torna uma opção bem interessante para começar aí nos modos digitais. Então, com o Vara FM ou Vara HF também, você pode utilizar aí para fazer o envio de mensagens de texto, né, conversar aí com outros radioamadores, com outras estações. Você também consegue fazer o envio de arquivos, imagens, formulários e outras coisas, mas também lembrando que eu não vou fazer o envio, sei lá, de um vídeo de 10 GB, não. Então são arquivos ali, imagens pequenas que você consegue estar fazendo o envio através aí do Vara. E ele também já possui uma integração com o WinLink, que vou falar ali posteriormente, que é um outro modo. Então ele é uma excelente opção aí, principalmente eu digo por ele funcionar no FM. Então é um sistema aí que é bem confiável para ser utilizado, ele já é bastante utilizado aí pelo mundo inteiro. Ele tem uma excelente integração já com o WinLink e ele funciona exatamente aí por causa do FM, funciona muito bem no ambiente urbano que o FM acaba se destacando, mas lembrando também que você pode utilizar ele com HF caso você tenha um rádio HF, ele também vai funcionar certinho aí e é uma excelente opção aí para você ter e utilizar nos modos digitais. A terceira opção, e talvez seja a mais conhecida e a mais divulgada e promovida, é o Packet Radio. O mais conhecido de todos certamente é o APRS, que utiliza aí o Packet Radio para fazer o envio e a comunicação com o envio de dados. Então ele é utilizado aí para o envio de dados, como dados de telemetria, posicionamento de GPS e também a troca de mensagens de texto. Já é bastante conhecido pelo mundo inteiro o APRS. Muitas pessoas utilizam até a questão por causa do posicionamento que você consegue ter ali de GPS e você tendo uma comunicação aí consegue plotar esses dados, passar eles para a internet. Se não me engano, acho que é o aprs.fi. Lá você tem um mapa que tem plotado lá as estações, seja ela móvel, seja torres, estações base, essas coisas. Você tem ali como visualizar a localização. Então é uma excelente ferramenta que pode ser utilizada aí principalmente, e já é bem utilizada em situações aí de resgate, que radioamadores estão auxiliando equipes de resgate. Precisa ter o posicionamento ali, é muito bacana e bem interessante por ter essa possibilidade aí de compartilhar os dados de GPS. Então, com o Packet Radio, principalmente vamos focar aí no APRS, já existe uma boa infraestrutura que pode ser utilizada. Você também consegue fazer aí os digipeaters, os iGates, para ampliar a cobertura, né, do APRS. Então, se na sua região aí talvez não exista uma repetidora, alguma coisa aí que você consiga trocar os dados de APRS, você consegue montar ali o seu digipeater, o seu iGate, para conseguir cobrir a área que você mora e daí disponibilizar aí os dados, né, fazer a troca de mensagens pela internet. Claro, não precisa ter ali a internet, você consegue fazer isso de forma offline, vamos dizer, tendo ali uma comunicação local bem estabelecida, mas se você quiser aí compartilhar com pessoas que são mais distantes, a internet é uma boa ferramenta que você consegue integrar e tá fazendo aí a
troca de mensagens e compartilhar localização. Receber também dados de telemetria, uma coisa bem bacana são os alertas de clima, né? Vamos supor, ter tempestades, essas coisas assim. É possível ser feito o envio de alertas pelo APRS. Então é uma ferramenta aí muito bacana que você pode começar a utilizar. Se você tem um celular, por exemplo, o Android, que é o mais conhecido, tem o APRS Droid, que você pode aí instalar no seu celular Android, claro, e começar a utilizar. Então você só precisa ter o cabo ali de comunicação entre o seu celular e o rádio. Pode ser um Baofeng, o V5R mesmo. Então ali o APRS Droid já vai fazer toda essa decodificação aí dos dados, utilizar o rádio para enviar e receber as informações. É bem barato de se ter, né? Então, porque se é um rádio, o seu celular Android ali, você já está apto, está pronto para utilizar o APRS. E o quarto e último modo digital que eu quero falar com vocês é o WinLink. Ele já é um sistema bem robusto, que ele já é utilizado aí por agências estatais, vamos dizer que nem aqui no Brasil seria a Defesa Civil, porque você consegue estabelecer uma rede aí bem robusta com a utilização do WinLink para troca de e-mails. Então você consegue ali enviar boletins em situações de emergência, informar seus pares como são as coisas, como está a situação. Também, igual no APRS, você consegue receber ali alertas climatológicos. Então, o WinLink aí, ele já é bastante utilizado. Sei que nos Estados Unidos a rede dele lá é muito bem estruturada. Você consegue utilizar quase que pelo país inteiro. Acredito que na Europa seja a mesma situação. Aqui no Brasil, da última vez que eu pesquisei, teve aí um esforço para implementar o WinLink, só que acabou por algum motivo não expandindo muito a rede. Mas cabe a nós aí tentar auxiliar nisso e expandir a infraestrutura do WinLink pelo Brasil afora, e começar também a utilizar esse modo aí, esse meio digital de comunicação via rádio. Então, ele aí realmente é bem importante, já muito utilizado mundo afora, e seria bacana aí ter uma boa infraestrutura aqui pelo Brasil para a utilização dele. Neste vídeo era isso que eu queria trazer para vocês, falar de alguns modos digitais aí que existem, podem ser utilizados com rádio. Existem outros, claro, como o FT8, o Reach e alguns outros mais, mas os que eu acho mais legais, mais importantes, vamos colocar assim, são esses que eu passei para vocês. Claro, eu só utilizei por enquanto o APRS, por causa do APRS Droid junto com o meu Baofeng. Até tem um vídeo no canal, se eu lembrar vou deixar um card aqui ou aqui, ou se não, entra no canal, pesquisa ali o que é o APRS, que eu mostrei ali utilizando o APRS Droid junto com o Baofeng. Mas quero expandir aí, quero utilizar também o Vara FM, já que eu tenho os rádios aí que operam em VHF, HF, começar a utilizar ele. E mais pra frente aí, quem sabe, utilizar um JS8 Call, que por enquanto não tem o rádio ali, né, o HF. Mas também já dá para utilizar o WinLink, que também funciona no FM, né, VHF, HF e HF. Então, aos poucos aí vou tentar aprender mais, começar a utilizar. E nesses steps aí, sempre eu vou mostrar para vocês quando utilizar, quando melhorar alguma coisa da infraestrutura. Aqui, pelo menos na cidade, eu quero ter uma infra bem bacana de rádio. Não sei se vai ser aí no radioamadorismo, né, utilizando as faixas de radioamador, se a gente vai pegar de comunicação geral ou o PX, enfim, ainda estou estudando isso, mas aqui pela cidade eu realmente quero ter uma boa cobertura aí, ter uma rede de amigos que também utilizem o rádio para a gente se comunicar. E ter aí formas, além da fonia, para estar em comunicação com outros, sempre ali antenado no que está acontecendo pela cidade e por aí vai. Se você já usou algum desses modos digitais, se conhecia, se conhece, utiliza outros, coloca aí no comentário para a gente conhecer também. Quem sabe não faça um vídeo sobre um desses outros modos aí, se forem bem úteis, legais aí de estar utilizando no nosso meio de preparação
põe no comentário, coloca suas experiências, e é sempre bom aí a gente estar discutindo, trazendo mais informações, mais dados para compartilhar com a comunidade e crescer todo mundo junto. Então, neste vídeo fico por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like aqui, se não é inscrito, se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Valeu!